Gomercindo diz a Mateu que se fosse a febre mesmo, Bartolo estaria arriado na cama até agora. Mateu responde que o importante é que Bartolo está vivo. Gomercindo questiona se Mateu e Rosana estão pensando em proporcionar um neto a ele. Mateu confirma e chama Gomercindo de patrão, mas este não gosta e pede para não ser chamado assim. Mateu explica que é costume e decide chamá-lo de sogro. Gomercindo comenta que o casamento de Mateu com Rosana nunca foi do seu agrado, mas agora que conhece Mateu melhor, talvez Rosana não tenha feito uma má escolha. Mateu diz não acreditar no que está ouvindo e admite que está começando a gostar dele como sogro. Leonora comenta com Maria que quando viu Bartolo mal na cama, pensou que iria ficar sozinha nesta vida. Maria garante que Deus foi generoso com ela. Leonora acrescenta que Deus salvou a filha e Maria diz já ter ouvido essa história. Leonora fala sobre os pais de Juliana, mas Maria pede para não mencionar o nome. Leonora garante que Mateu não fala mais nela. Sendo assim, não era justo o que ele estava fazendo com Rosana. Leonora ressalta que, pensando bem, Gomercindo e Maria são boa gente. Maria sorri. Tizio cita que bem diz o ditado que erva ruim engenhada não elimina. Bartolo pergunta. Tizio explica que italiano é gente ruim. Bartolo pede para Tizio cuidar da venda do seu patrão. Tizio se retira. Bartolo relembra o que Tizio falou. Juliana conta a Damião que o homem estava no portão de novo hoje de manhã e pergunta o que ele quer. Damião alega que o homem está na rastro de uma pessoa, sendo assim ele era o capitão do mato. Juliana questiona o que é isso. Damião explica que é a pessoa que perseguia os escravos quando fugiam. Damião comenta sobre Naná, alegando que quando Naná foi vendida, ele foi buscá-la para entregar ao dono. Acrescenta que após a libertação, ele encontrou por acaso com Naná e a mãe dela, e revela que o homem que Juliana viu no portão se chama Antenor. Damião explica que Naná carregou na barriga um filho do patrão dela, ou seja, o fazendeiro, e que o patrão vivia se deitando com as mulheres dele. Juliana pergunta se ele não era casado. Damião confirma que sim, e ressalta que quando encontrou Naná, ela já havia tido o filho, um menino, e que Naná havia prometido que se tivesse um menino, o levaria para ele criar. Juliana pergunta se ela levou. Damião diz que não teve coragem de separar do filho dela, por isso acredita que o capitão do mato está no rastro dela. Juliana revela que ele só quer a criança. Damião concorda, então ele visualiza Antenor no portão. Juliana pede para ele não atender e ir para dentro. Damião alega que ela deve ir para dentro em vez dele e diz que terá que enfrentar o homem. Juliana insiste que não vai entrar e pede para Damião ir falar com ele. Então Damião se levanta e caminha até Antenor. Por sua vez, Damião questiona o que Antenor está fazendo ali novamente. Antenor diz que quer falar com ele. Damião ressalta que não sabe sobre o paradeiro de Naná. Juliana se aproxima do portão e observa atentamente. Damião pergunta por que Antenor quer saber de Naná. Antenor responde que é um assunto dele. Damião relembra que se perdeu de Naná desde o dia em que Antenor foi buscá-la. Acrescenta que não é mais feitor e muito menos capitão do mato. Antenor questiona por que Juliana está ouvindo a conversa. Damião revela que Juliana é patroa dele e dona da casa. Antenor afirma que é de paz. Juliana pergunta o que ele quer com Damião. Antenor pede para conversar com Damião, alegando que é um assunto particular. Damião diz para Juliana não se preocupar e ela se retira. Damião pergunta o que Antenor quer falar sobre Naná. Antenor pede, antes de tudo, para saber se Juliana está há pouco tempo no Brasil. Damião questiona. Antenor pergunta se Juliana perdeu os pais na viagem. Ressalta que não pode haver duas italianas bonitas com o nome Juliana e que foi mandado embora da fazenda do patrão Gomercindo, devido a um italiano que se perdeu dela na chegada ao Brasil. Antenor revela querer saber se Naná precisava de ajuda nesta vida e pergunta sobre o filho dela. Damião confirma que ela teve o filho. Antenor questiona se é menino ou menina. Ressalta que Damião sabe sobre o paradeiro de Naná e terá que dizer. Damião pergunta quem vai obrigar, mas Antenor insiste em saber por onde achar Naná. Juliana comenta que o sujeito veio atrás da irmã de Damião. Mariana afirma que Damião não tem irmã, ficando surpresa com a novidade. Mariana explica que os escravos da fazenda do falecido, que Francisco herdou, preferiam ver outra coisa na frente, mas não queriam ver Janete e sua mãe. Cita que as criadas eram as mais afetadas devido ao ciúme das patroas com os maridos. Maria acrescenta que muitos senhores não resistiam aos encantos. Mariana relata que uma vez a mãe da senhora Janete cometeu uma crueldade terrível com uma escrava, por suspeitar que ela andava de histórias com o falecido. Juliana fica em choque, assustada e com medo. Damião pergunta se Antenor não está atrás do filho dela. Antenor nega. Ele questiona se Damião quer saber se nasceu macho ou fêmea, mas Damião revela que não está preocupado com isso. Damião pergunta se Antenor está a serviço do tal fazendeiro. Antenor diz que foi mandado embora pelo fazendeiro.
Damião alega que Gomercindo, responsável por ter feito o filho em Naná, nunca se preocupou com ela, nem com a criança que iria nascer quando Naná deixou a fazenda. Mas cita que Maria foi a única que ficou preocupada, a mulher que Naná enfrentou antes de ir embora. Damião questiona se Naná fez isso. Antenor confirma que sim. Damião revela que sabe onde está e como vive Naná, e que só irá vê-la caso ela queira. Acrescenta que o filho de Naná nasceu homem e o medo dela é que o pai mande buscar o menino. Antenor ressalta que não veio para isso e não sabia que havia nascido homem. Antenor pede que Damião diga por onde achar Naná, mas Damião pede primeiro para falar com Naná e depois pede um motivo para ela querer vê-lo. Antenor explica que foi a noite em que Naná o viu chorar após se deitar com o dono dela, que não era ele. Augusto comenta que não pode ficar. Paola questiona, alegando que fez o almoço. Augusto explica que a mulher dele voltou para casa trazendo a irmã dela. Paola fica indignada por ter feito o almoço, mas Augusto afirma que o pai dele fica. Rosana menciona que Angélica preparou o jantar ontem e Augusto não apareceu. E Angélica ressalta que Augusto foi cuidar dos negócios dele. Rosana comenta que espera que Augusto não almoce com os amigos. Suspira e pergunta a Angélica se ela acredita em tudo que o marido diz. Angélica questiona por que não acreditaria. Rosana explica que a mãe delas sempre acreditou no pai delas, mas Gomercindo sempre se deitou com outras mulheres. Rosana afirma que homem não presta. Angélica ressalta que muito menos o italiano de Rosana. E Rosana dá a entender que isso é verdade. Angélica respira profundamente. Altino diz que veio almoçar com Paola e pergunta se ela sabe por que Augusto não veio almoçar com eles. Paola revela que Augusto foi almoçar com a outra mulher. Altino comenta que ela é mulher dele. Paola questiona o que significa. Altino esclarece que se refere à mulher oficial. Paola diz que não precisa de papel passado para ser mulher de Augusto na cama. Augusto ressalta que o pai dele não veio com ele porque está almoçando com amigos monarquistas. Rosana estranha, lembrando que estão na República, mas Augusto explica que sempre existem os saudosistas. Acrescenta que o pai dele está defendendo os interesses da família e pede para que almoçassem em paz. Altino elogia o vinho e Paola diz que foi Augusto quem comprou. Altino comenta que deve ser italiano. Pede para Paola falar um pouco sobre a vida dela. Paola alega que ele está deixando o macarrão esfriar, mas Altino diz que está satisfeito e que Paola tem mãos de fada. Paola ressalta que não sabe se irá aguentar essa vida com o filho dele. Altino cita que ela aceitou essa situação. Paola diz que gosta demais do filho dele para dividir o mesmo com a outra. Se emociona, alegando que a outra tem os cafezais do pai dela e ela não tem nada. Altino afirma que não é isso e que o pai de Paola está com o terço da fazenda. Paola comenta que terá que aguentar essa vida. Altino revela que não apenas aguentar, mas cumprir a parte dela no plano. Assegura que Paola não foi enganada. Marco Antônio comenta que não é comum famílias importantes terem alguém como Damião, alegando ser um caso muito especial. Juliana diz que gosta de Damião. Questiona se pode falar algo para Marco Antônio, mas diz que não deve. Marco Antônio insiste. Juliana ressalta que há uma pessoa no portão da casa atrás de Damião, revelando preocupação, mas acaba não contando mais e Marco Antônio ajuda Juliana a se levantar. Mariana questiona se Francesco ainda precisará de Damião. Francesco responde que não. Mariana diz que ele pediu permissão para sair à noite para dormir fora por ter um assunto importante. Juliana desce as escadas e diz que passou a tarde inteira pensando em Francesco e na boa pessoa que ele é. Francesco ressalta que nunca teve um amigo nesta vida igual ao pai de Juliana. Juliana relembra que faleceram o pai e a mãe dela juntos e que nunca irá se esquecer do quando jogaram os mesmos no mar. Recorda o exato momento, mas Francesco pede para Juliana não pensar nisso e afirma que ela tem que esquecer. Francesco pergunta a Juliana se ela é feliz com Marco Antônio, e após ela afirmar que sim, ele comenta que ele também é feliz, alegando que Juliana é como se fosse filha dele e que o filho que ela carrega será dono do mundo. Marco Antônio surge e Francesco avisa para ele cuidar da mulher dele ou ele mesmo cuidará, dizendo que vai jantar porque está com fome. Marco Antônio brinca com Juliana, dizendo que se Francesco não fosse seu pai, ele ficaria com ciúmes, mas Juliana acha uma besteira que Marco Antônio está falando. Angélica comenta que o marido dela não tem hora para chegar, e nesse momento Augusto chega, perguntando se chegou tarde para o jantar. Rosana confirma que chegou e pergunta sobre Altino, mas Augusto revela que o pai ficou em uma reunião política. Angélica pergunta de onde o cunhado está vindo e diz que irá esquentar a janta. Rosana encara Augusto, que a questiona sobre quando ela voltará para a fazenda. Rosana responde que será quando passar o perigo da febre e alguém vier buscá-la. E Augusto comenta que espera que não demore muito. Francesco fala sobre um projeto de lei que
solicita a aprovação dos deputados para criar juros estaduais ou um crédito especial para contratar diversos imigrantes para as lavouras, alegando que o Estado arcará com as despesas. E Marco Antônio comenta que a Lei Áurea foi uma conquista dos próprios negros. Janete intervém, dizendo que agora ficam trazendo italianos e quem paga são eles, e depois se retira para se deitar. Marco Antônio pergunta sobre notícias de monarquistas e Francisco dá a entender que não há nada novo, acrescentando que Campos Sales não se brinca, além de boatos sobre o Dr. João Mendes de Almeida pretender montar no centro monarquista, informação que Francisco afirma ter lido. Gomercindo intervém, dizendo que não foi febre que Bartolo teve, pois caso contrário ele não teria se levantado tão rápido, e comenta que amanhã Mateu vai embora atrás de Rosana. Mateu admite que não sabe onde mora Augusto, e Gomercindo questiona se Angélica deixou o endereço. Maria responde que não, e Mateu questiona como ele vai atrás da mulher dele. Por sua vez, Marco Antônio revela com firmeza que é verdade tudo o que Damião havia comentado para Juliana, explicando que quando Francisco tomou posse daquela fazenda que pertencia ao avô dele, ele mandou chamar todos os escravos e fez um acordo com eles, alegando que seu pai sempre parecia estar um passo à frente de todos, prevendo cada movimento e agindo estrategicamente para manter o controle da propriedade e das pessoas que lá trabalhavam. Juliana questiona se é realmente verdade sobre Janete e como a avó dele tratava as escravas, alegando que parecia ter crueldade com elas. E Marco Antônio comenta que acha que Damião andou falando demais, embora Juliana insista que não foi Damião quem contou, mas sim uma verdade que ela percebeu por si mesma. Marco Antônio então questiona sobre o verso que Juliana leu, no qual se chamava a Tirana da Escrava, e cita uma parte do poema para ela, que prontamente complementa a frase de Marco Antônio, gerando uma reflexão sobre o poder das palavras e como uma poesia, mesmo simples, pode transmitir força e emoção profundas, levando Marco Antônio a se questionar sobre como algo tão poético pode ter tanta intensidade e impacto. Juliana comenta que mamãe enlouquece quando um filho é arrancado de seus braços, e Marco Antônio acrescenta que, infelizmente, seu avô vendia os filhos dos escravos como se fossem meros objetos, demonstrando a brutalidade da época. Juliana, com veemência, declara que o filho dela ninguém jamais tirará dela, e Marco Antônio dá a entender que o filho é deles, trocando olhares carregados de cumplicidade e entendimento com Juliana. Nesse ínterim, Gumercindo comenta que a sogra de Mateu já começou a gostar dele, e Mateu concorda, afirmando que com o tempo todos acabam se entendendo. Gumercindo ressalta que cada pessoa carrega sua própria história, mas Mateu prefere não se lembrar da dele, expressando o peso de lembranças dolorosas, e decide se deitar cedo, pois terá que levantar cedo para buscar Rosana, já que Maria conseguiu o endereço de Angélica. Altino conversa com Paola, dizendo que poderia ter jantado com o filho em casa, mas preferiu vir jantar com ela, elogiando o tempero de Paola e questionando se Angélica seria capaz de cozinhar tão bem quanto. Augusto comenta que também gostaria que o pai ficasse com eles, mas reconhece que ele é alguém que não gosta de incomodar ninguém, e Angélica reforça que ele não estaria incomodando ninguém. Augusto então pergunta quantos dias a irmã ficará em São Paulo, e Angélica menciona que é a segunda vez que ele faz a mesma pergunta, demonstrando preocupação com a mãe de Angélica sozinha na fazenda. Ele ainda menciona sua admiração por Rosana e em seguida deita-se desejando boa noite a Angélica. Gumercindo lembra Mateu de pegar o endereço e após terminar o café da manhã, Mateu sai com ele. Leonora reflete consigo mesma, surpresa que Mateu realmente esteja correndo atrás de Rosana, e Juliana pergunta se Damião conseguiu encontrar a irmã na noite anterior, mas Damião responde que não, afirmando que gostaria de ir até lá agora, caso a patroa não precisasse de seus serviços. Juliana comenta que se precisar do serviço dele, ele terá uma bela desculpa, pedindo que organize tudo, pois ela vai às compras. Bartolo afirma que logo voltará a trabalhar e relembra a Batista o ditado de Tizil, mas Tizil esclarece que não quis ofender Bartolo. Batista explica que o patrão enviou Mateu a São Paulo para buscar Rosana e questiona se ele voltará, enquanto Bartolo encara Batista em silêncio. Padre Olavo agradece a Deus por Bartolo ter escapado da febre e do mau caráter. Maria questiona a diferença entre mau caráter e febre amarela, e Leonora menciona Bartolo, mas Olavo reforça que, seja lá o que tenha sido, todos devem agradecer a Deus por Bartolo estar vivo, e Leonora afirma passar o dia todo em oração e gratidão. Olavo pergunta a Maria se Gumercindo foi com Mateu buscar Rosana, e Maria deduz que eles devem estar chegando à capital, caso não tenham perdido o trem.
Padre Olavo garante que devem encontrar a cidade fervendo e Maria demonstra confusão, ao que ele explica que italianos e brasileiros estão em conflito nas ruas por causa dos protocolos. Francesco observa a gritaria e questiona Marco Antônio, que confirma ser uma questão dos protocolos, e ambos ouvem o povo gritando para abrir a porta. Marco Antônio se prepara para sair, mas Francesco o impede e decide ligar para a polícia. Juliana, juntamente com Damião, observa a confusão na rua e Damião sugere que é melhor entrarem, pois algumas pessoas começam a atear fogo e outras trocam golpes, gerando um enorme tumulto. Mateu finalmente chega em São Paulo com Gumercindo e pergunta o que está acontecendo, mas Gumercindo responde que não sabe ao atender a porta. Angélica acredita ser Augusto, mas ouve a voz de seu pai, Gumercindo, e abre a porta. Ele questiona o que está acontecendo na cidade e onde está o marido de Angélica, que responde que ele saiu para o centro na manhã e ainda não voltou para o almoço. Mateu, por sua vez, declara que veio buscar Rosana, encerrando a sequência de acontecimentos de maneira tensa e carregada de expectativa. Angélica revela que quando Augusto chegar em casa, ele irá explicar o que está acontecendo. Enquanto isso, uma enorme confusão toma conta da cidade. Paola pede para Augusto ficar, mas ele responde que a cidade está em pé de guerra e precisa saber notícias. Paola insiste para que aproveitem que Altino não está em casa, afirmando que ainda o deseja. Mas Augusto diz que o dever o chama e revela que no dia anterior ajudou a queimar uma bandeira da Itália, o que deixa Paola surpresa. Mas Augusto explica que apenas participava da questão dos protocolos. Em seguida afirma que precisa ir embora. Paola pergunta se ele pretende deixá-la sozinha no meio da guerra, mas Augusto responde que é mais fácil enfrentar a guerra do que Paola naquela cama. Paola então diz que ele pode ir embora e que não precisa voltar mais, deixando Augusto pensativo. Em outro momento, Gumercindo comenta com Altino que ele ganhou um belo galo na cabeça. Altino diz que não assinou protocolo nenhum e Gumercindo pede para que ele conte a história. Juliana comenta com Janete que não conseguiu fazer nenhuma compra, porque o coach foi cercado e quase derrubaram Damião quando tentou passar pelo meio da multidão. Janete pergunta por que Juliana pediu a Damião que a acompanhasse para as compras. Juliana responde que não sabia que aquilo iria acontecer. Mariana intervém dizendo que Juliana deve pensar no filho, mas Juliana alega que tudo estava calmo quando saíram de casa, enquanto Francesco comenta com Marco Antônio que aparentemente vão colocar fogo no mundo. Marco Antônio acredita que pode ser o começo de uma guerra. Janete pergunta a Francesco o que está acontecendo, alegando que Juliana chegou muito aflita, e ainda afirma a Marco Antônio que Juliana foi às compras sozinha. Marco Antônio questiona e Juliana se defende, dizendo que não sabia que o Brasil estava em guerra. Francesco pede para ela não falar bobagens e afirma que a cidade realmente está pegando fogo. Em seguida, Damião conversa com Antenor, dizendo que estava indo procurar Naná, mas que resolveu voltar por causa da confusão, já que estava com Juliana e ela queria ajudá-lo. Mariana chama por Damião e diz que Francesco pediu para que ele não abrisse o portão para ninguém. Damião responde que não iria abrir. Antenor revela que apenas estava conversando e acaba indo embora. Mariana questiona quem era aquele sujeito de aparência rude. Damião diz que era apenas um amigo, mas Mariana retruca perguntando se era um amigo que costumava castigá-lo no tronco, deixando Damião confuso. Mariana então pede para ele perguntar isso ao coração e o aconselha a não colocar em risco quem ama. Enquanto isso, Maria conversa com o Padre Olavo, dizendo que às vezes, quando ele ia até lá, ela tinha tanta vontade de conversar com ele. Olavo responde que eles sempre conversaram, mas Maria ressalta que sempre na presença de outras pessoas, como o marido dela. Olavo lembra que sempre a atendeu em confissão, mas Maria diz que em confissão só se fala de pecados, não de dúvidas e angústias. Olavo garante que ela nunca teve muitos pecados a confessar, mas Maria questiona sobre o marido. Olavo pede para não falarem disso, pois o que é dito no confessionário é segredo. Maria explica que não está pedindo que ele revele o que o marido confessava. Olavo destaca que Gumercindo é um homem temente a Deus, amante e protetor da família, um marido e pai exemplar. Mas Maria pergunta se ele não falava das negras, deixando Olavo sem entender para onde ela queria chegar. O padre admite que Maria faz perguntas que o deixam embaraçado, que como padre ele não pode responder. Mas Maria insiste que como padre ele deve responder e promete guardar segredo. Olavo, um pouco desconfortável, diz ter a impressão de que Maria exagerou no vinho e encerra afirmando que vai dormir, pois no dia seguinte precisa sair cedo.
Maria comenta que Padre Olavo passa horas conversando com o marido dela e alega que ele não tenta fugir. Em seguida, questiona se Gumercindo não confessa os pecados dele. O padre estranha e Maria revela que o marido fez filhos fora do casamento. Conta que uma atrevida jogou em sua cara que carregava um filho de Gumercindo e que essa mesma prometeu que, se a criança fosse um menino, mandaria para Maria criar. Por isso ela quer saber do paradeiro da mulher e da criança, perguntando se o filho de Naná era homem ou mulher. Mas o padre insiste em saber de onde ela tirou isso. E Maria cita que o marido se confessou com ele. Nesse instante, Augusto chega em casa e pergunta o que aconteceu com o pai. Altino explica que estava a caminho de visitar Angélica, quando encontrou uma turma no caminho. Gumercindo ressalta que acertaram uma pedra na cabeça de Altino. Augusto diz que fica satisfeito de Gumercindo ter vindo buscar a filha, mas Gumercindo afirma que pensa em levar as ajudas por causa da guerra que está na cidade, alegando que é pior que a febre amarela. Altino insiste que não assinou protocolo nenhum, então Augusto explica que Carlos de Carvalho e o ministro italiano fizeram um acordo e um protocolo para ser aprovado pelo Congresso. Gumercindo pede maiores explicações, mas Augusto cita que é uma história complicada com mais de 90 casos, enquanto Altino reclama da dor de cabeça. Augusto continua dizendo que a posição do governo é ainda aceitar as condições impostas pelo governo italiano. Porém, ressalta que o Brasil não pode abrir mão da soberania nacional e que não pode permitir que a questão seja julgada pelo presidente dos Estados Unidos. Nesse instante, Altino pergunta se Augusto queimou uma bandeira italiana ontem, e Mateus se revolta, levantando a voz para saber do que se trata. Mas antes que Augusto responda a Altino, que já se queixava de dores de cabeça, acaba desmaiando e todos se preocupam. Marco Antônio então diz que se a situação continuar desse jeito, Francesco não deve sair à rua por ser italiano. Pergunta ainda se ele é amigo do cônsul, mas Francesco nega. Marco Antônio lembra que Francesco também se chama Magliano, mas ele explica que não é da mesma família, acrescentando que o conde se chama Conde de Bicuato, e é quem está criando toda essa confusão. Marco Antônio questiona por que Francesco não disse isso antes, e Francesco rebate afirmando que foi o próprio Marco Antônio que fez a confusão. Enquanto isso, Maria diz que Padre Olavo só poderá ir dormir quando responder a pergunta. O padre questiona qual foi, mas Maria pede para ele não se fazer de sonso e exige saber o paradeiro de Naná, que carregava um filho de Gumercindo quando foi libertada. O padre responde que jamais ouviu Gumercindo falar disso, nem mesmo em confissão. Maria insiste e questiona como ele sabe o nome de Naná. Olavo diz que foi ela quem mencionou, mas Maria nega e reforça que quer saber do paradeiro da mulher. O padre diz que não entende como Maria do Socorro pode acreditar que a criança no ventre de Naná fosse de Gumercindo, mas Maria revela que Angélica viu os dois deitados juntos na rede. Logo depois, Augusto pergunta ao pai se está melhor. Altino explica que foi apenas uma tontura, mas que ainda sente dor de cabeça. Ele se levanta e Augusto o acompanha. Angélica diz que vai preparar algo para jantarem, enquanto Mateu comenta que sua vontade é ir embora de São Paulo ainda hoje. Gumercindo pergunta a Rosana se há como eles passarem a noite ali, e ela responde que dará um jeito para ele e Mateu. Marco Antônio se mostra preocupado com a situação. Juliana pergunta o motivo, mas Marco Antônio pede que ela fale português, porque agora está casada com um brasileiro. Ela responde dizendo que é brasileira. Ele corrige a forma como ela falou, e quando ela repete corretamente, ele pede para que não se aborreça com ele. Depois questiona por que Juliana saiu sozinha com Damião sem avisar ninguém. Ela explica que queria ajudar Damião a encontrar Naná, mas Marco Antônio a repreende, dizendo que não haveria ter saído com ele porque não quer que aconteça nada com ela nem com o filho. Juliana pede desculpas e Marco Antônio ressalta que, com a gravidez, ela não deveria sair de casa. Ao que ela dá a entender que não sai, e por fim Altino chega ao seu destino acompanhado de Augusto. Momento em que Paola aparece e pergunta o que aconteceu, e Augusto explica que agrediram Altino. Augusto pede para Paola arrumar a cama para que seu pai, Altino, possa se deitar, e preocupado com o estado dele, questiona se não seria melhor procurar um médico ou até mesmo levá-lo a um hospital. Porém, Altino recusa firmemente a ideia e insiste em ficar onde está. Enquanto isso, Damião faz sua refeição e, em paralelo, Mariana expressa seu pensamento de que Francesco poderia muito bem tê-los mandado embora, após Juliana ter saído sem avisar e acompanhado Damião, mas este diz estar ciente da gravidade da situação. Mariana então começa a questioná-lo a respeito das pessoas que ele recebe no portão, ressaltando que há certos rostos que jamais se esquecem. Mas Damião responde lembrando-a de que ela bem sabe quem ele é. Mariana insiste e pergunta diretamente sobre Naná, querendo saber o que foi feito dela, e Damião acaba revelando que tem conhecimento da situação.
Ela pergunta se Naná era mesmo lavadeira e ele confirma, acrescentando ainda que ela agora vende doces na rua, o que impressiona Mariana, que não entende o motivo de Damião nunca ter trazido Naná para perto, já que Francisco certamente arrumaria um trabalho para ela na casa. Damião então explica que, após ter vivido a escravidão, Naná decidiu nunca mais ter senhor nesta vida e que por isso não aceitaria essa condição, e acrescenta que, além disso, existe alguém que anda atrás dela, o que desperta ainda mais a preocupação de Mariana, que lhe pede para nunca mais receber Antenor no portão. Em seguida, a narrativa mostra Paola se deitando com Augusto, enquanto Gumecindo, em sua simplicidade, comenta que pode muito bem se ajeitar e dormir na sala, mas Angélica logo intervém oferecendo uma colcha sobrando. Padre Olavo, por sua vez, aproveita o momento para refletir e afirmar que o lar e a família devem estar sempre acima de tudo, reconhecendo que, apesar de todos os defeitos de Gumecindo, ele nunca deixou de tratar Maria com respeito. No entanto, Maria o rebate dizendo que isso não é totalmente verdade, e Olavo chega a insinuar que imagina que em algum momento Gumecindo pode ter levantado a mão contra ela. Mas Maria responde que se fosse apenas isso teria doído menos, trazendo de volta à tona a lembrança de Naná, que tanto a atormentava. Olavo então alega que Gumecindo já não se preocupa mais com isso, mas Maria insiste e ressalta sua desconfiança de que Naná pode ter tido um filho homem, afirmando que, se isso for verdade, ela deseja colocar as mãos nessa criança de qualquer maneira.